Dizem que foi por causa de uma árvore antiga, daquelas que crescem onde ninguém planta. Grande, grossa, cheia de galhos retorcidos e raízes que rachavam a terra dura do sertão. Ela ficava bem na curva da estrada, quase como um aviso. Os antigos chamavam de Curva da Gameleira. Um nome simples, mas quem cresceu naquela região sabe. Nome simples não significa história simples, porque toda vila ali por perto tem uma lembrança diferente daquela curva. Uns falam de um caminhão que nunca chegou, outros de uma moça que sumiu voltando da escola, mas todos dizem a mesma coisa: a curva puxa. É como se ao passar por ali, o vento ficasse mais espesso, o tempo mais lento e o silêncio mais presente, como se a estrada tivesse engolido o som. E o mais curioso é que ninguém troca o nome, mesmo depois que cortaram a árvore, mesmo depois do asfalto novo, mesmo depois da placa azul dizendo Rodovia Estadual KM 78, ainda chamam de Curva da Gameleira, como se o nome soubesse mais que a placa, porque certos nomes não são só localização, são cicatriz. Toda vila tem uma história que as pessoas evitam contar até o fim. Na região da Gameleira, essa história começa nos anos 90. Era um tempo em que moto ainda era luxo e celular era coisa de novela. As pessoas confiavam no olho, no grito, no cheiro da noite. Dona Alzira lembra bem. Ela viu com os próprios olhos, ou, como ela mesma diz, com o corpo todo arrepiado. Foi numa madrugada seca, mês de agosto, sem nuvem no céu. Um rapaz da cidade, filho do dono da mercearia, resolveu cortar caminho por aquela curva para chegar mais rápido em casa. Pegou a estrada com a mochila na garupa e a música no último volume. Nunca mais voltou. Só encontraram a moto 3 dias depois. Encostada certinho, como se alguém tivesse estacionado com calma, sem arranhão, sem sangue, sem sinal de freada. O banco do carona estava seco de poeira, menos em um ponto. Um pequeno círculo limpo, como se alguém ou alguma coisa tivesse sentado ali. Depois que ele sumiu. Desde então ninguém mais atravessa a curva da Gameleira depois das 10 da noite. Não é proibição, é instinto, porque a estrada não grita, ela espera. Seu Arlindo é caminhoneiro há mais de 30 anos. Já cruzou o Nordeste inteiro, conhece as rotas mais esburacadas e os atalhos que nem o GPS se arrisca. Mas tem um trecho que ele evita até hoje. Foi em 2004. Ele tinha uma entrega urgente no Crato e o patrão jurou que a estrada pela Gameleira era mais curta. Saiu no fim da tarde, confiando na luz do farol e na força do costume. O problema é que quando ele chegou no destino, não lembrava como. Disse que parou para abastecer em Juazeiro, pegou a estrada e nada mais. Só acordou do que parecia um transe quando viu a placa Bem-vindo ao Crato. O relógio marcava 2 horas a mais do que devia. A carga intacta, o caminhão em ordem, mas ele estava tremendo, com os olhos fundos e a voz fraca. No dia seguinte, o filho encontrou a camisa dele jogada no banco do carona, molhada, mesmo sem ter chovido. E um detalhe ainda mais estranho, os pneus da frente estavam sujos de barro, mas o trecho da estrada era todo asfaltado. Talvez eu tenha cochilado, ele repete até hoje. Mas quem ouve percebe. Não é convicção. É medo tentando se disfarçar de explicação. Porque naquela estrada, às vezes, você chega ao destino, mas parte de você não volta. Dona Celina mora num sítio a 800 metros da curva da Gameleira. Viúva há muitos anos, acostumou-se com o silêncio e com os sons da noite. Cigarras, galos apressados, vento nas folhas. Nada que já não fizesse parte da rotina. Até a noite em que, por volta das 22h, ouviu alguém chamando seu nome do lado de fora. Não era grito. Era baixo, arrastado, quase carinhoso, como se fosse alguém conhecido, mas que ela não via há anos. Celina. Ela pensou que era engano, mas o chamado repetiu, vindo da direção da curva. A voz parecia andar entre as árvores. Celina. E então, algo pior. A voz era igual à do marido morto. Na hora, ela fechou a janela com força. Correu para dentro, acendeu vela e rádio,
ficou a noite toda rezando, mesmo sem saber para quem. Quando amanheceu, foi até o terreiro e viu marcas de pegadas pequenas na lama, indo em direção ao mato. Mas ela mora sozinha, e ninguém esteve lá naquela noite. Desde então, diz que ouve a mesma voz de vez em quando, mais fraca, mais longe, como um eco tentando encontrar quem já não acredita. Na curva da Gameleira, o silêncio não é ausência, é presença disfarçada. Era uma sexta-feira, fim de tarde, quando seu Pedro, um aposentado que passa as tardes sentado na varanda, viu um carro prata descer a estrada em direção à curva da Gameleira. Velocidade normal, faróis acesos, mesmo com o céu ainda claro. Mas algo chamou atenção. O carro não fazia barulho. Nenhum. Nem motor, nem som de roda no asfalto. Só deslizava. Seu Pedro tentou olhar para ver quem estava ao volante, mas os vidros estavam embaçados por dentro, como se houvesse neblina no carro. O que é impossível no sertão seco, às 17 horas da tarde. No dia seguinte, um veículo com a mesma descrição foi encontrado capotado depois da curva, portas trancadas, sem ocupantes, e com os bancos da frente intactos, como se ninguém tivesse sequer se sentado neles. A polícia alegou que era abandono. Mas seu Pedro jura, aquele carro passou por ele, só que não tinha ninguém dirigindo, e talvez nunca tenha tido. Dona Marlene é uma senhora de quase 80 anos. Mora numa casinha simples, a menos de 500 metros daí. Curva da Gameleira. E todos os dias, ao anoitecer, ela acende uma vela na janela. Diz que não é promessa, nem devoção. É aviso. Ela conta que, certa noite, ouviu uma voz de criança chamando do lado de fora. Baixinho, como se pedisse socorro. Mas quando abriu a porta, só havia vento. Na manhã seguinte, encontrou pegadas pequenas na terra fofa da entrada. Não eram de criança, nem de adulto. Eram desiguais, como se um pé fosse leve demais e o outro não tocasse o chão. Desde então, ela acende a paz. Vela, sempre a mesma cor, sempre no mesmo horário. E o mais estranho, mesmo nos dias de vento forte, a vela nunca apaga, como se algo ou alguém fizesse questão de mantê-la acesa. Enquanto a vela estiver ali, diz ela, a curva respeita, mas se apagar, a estrada cobra. Tem gente que diz que a curva da Gameleira tem um som escondido, mas ele não é ouvido por quem mora perto, nem por quem passa devagar. Ele só aparece quando você tenta ir embora. É um barulho baixo, quase um chiado. Às vezes parece um canto, outras vezes um sussurro, mas sempre vindo do mato. Muitos descrevem como um chamado, que começa suave e vai ficando mais alto à medida que o carro se afasta. O estranho é que os motoristas não ouvem na hora, só percebem depois, ouvindo o áudio do próprio celular, no fundo de uma ligação ou no vídeo de despedida que gravaram. Uma moça, de passagem pela região, filmou a estrada e postou no Instagram. No vídeo, a paisagem é calma, mas no fundo, há uma voz, baixa, repetitiva, como um eco que diz, fica. A postagem foi deletada dias depois, mas quem viu lembra do comentário dela. Voltei para São Paulo, mas sinto que uma parte de mim ainda está naquela curva. Em 2009, um caminhoneiro conhecido como Bigode estava descendo a estrada em direção a Juazeiro, por volta das 22 horas. Carga leve, pista limpa, faróis em dia. Tudo normal. Até a curva da Gameleira. Ele contou que, ao se aproximar da curva, viu uma mulher parada no meio da pista. Vestido branco, cabelos soltos e braços abaixados. Ela não se mexia. Bigode puxou o freio com força. O caminhão derrapou. A carga virou. E o para-brisa estourou. Mas não havia ninguém na pista. Nem marca de sapato. Nem vestígio de impacto. Nada. Ele jurava que tinha visto alguém. Mas os bombeiros que atenderam o acidente disseram que ele poderia ter dormido por um segundo. Bigode largou o volante meses depois. E nunca mais passou por ali. Antes de morrer, em 2017, deixou um bilhete escrito à mão, escondido numa gaveta do velho guarda-roupa. Ela estava lá,
Não era sonho. Ela me viu. Os moradores da Gameleira dizem que a curva não aceita conserto. Sempre que a prefeitura manda tapar os buracos ou sinalizar melhor o trecho, algo estranho acontece na madrugada seguinte. As pedras usadas na obra são encontradas no meio da pista. Não é sabotagem, não é animal. São blocos pesados de concreto, colocados de volta, como se alguém ou algo não quisesse que o lugar fosse mexido. Em 2015, colocaram um novo poste de iluminação no ponto exato da curva. 3 dias depois, o poste caiu, inteiro como se tivesse sido arrancado. Desde então, ninguém mais mexe ali. Os próprios operários se recusam a fazer serviço no trecho depois das 17 horas. Um deles, seu Raimundinho, ainda lembra do que ouviu no rádio da viatura da obra quando o poste caiu. A curva é escura por escolha, deixa como tá. Ninguém sabe quem falou, mas o rádio não estava conectado a ninguém. Em 2011, uma família de Fortaleza passou o fim de semana em Crato e voltou para casa no domingo à noite. Por volta das 22h30, ao passar pela curva da Gameleira, o filho mais novo, um menino de 4 anos, começou a chorar no banco de trás. Não era birra, não era medo. Ele tremia, com os olhos arregalados, e apontava para o vidro. Mãe, tem uma mulher ali fora. Mas do lado de fora não tinha nada, só o breu, a vegetação e o mato seco que balançava com o vento. O pai parou o carro, achando que era enjoo, mas o menino continuou olhando fixamente para a escuridão, como se visse algo que os adultos não conseguiam enxergar. Na segunda-feira, de volta à Fortaleza, a criança desenhou o que viu: uma estrada, um carro e uma mulher sem rosto, parada no meio da pista, com um vestido que parecia feito de pano velho e poeira. A mãe nunca mais passou por aquela estrada. O menino, hoje adolescente, não lembra do episódio, mas até hoje diz que sonha com uma curva que puxa. Alguns motoristas que trafegam pela curva da Gameleira, principalmente entre 23 e 2 horas da manhã, relatam ter visto uma sombra atravessando a pista. Ela não tem forma definida. Não é uma pessoa, não é um animal. É como um vulto preto, mais denso que a escuridão ao redor. Um caminhoneiro que faz a rota Juazeiro-Exu disse que, por 3 noites seguidas, viu a sombra atravessar no mesmo ponto, como se repetisse o mesmo caminho, do mesmo jeito, sempre na mesma hora. Na 3ª noite, ele parou o caminhão e desceu, tentando entender o que era. Não havia pegadas, nem barulho. Vegetação estava parada, mas o ar cheirava a ferro, como se tivesse sido cortado. Desde então, ele evita pegar viagem noturna por ali, porque, segundo ele, a estrada até pode ser real, mas o que passa por ela nem sempre é. Na beira da curva da Gameleira, existe um velho banco de madeira, meio torto, meio enterrado, sempre coberto de poeira e folhas secas. Ninguém lembra quem colocou aquele banco ali, nem por quê. Ele está posicionado de frente para a estrada, como se esperasse alguém ou vigiasse quem passa. Dona Zefa, uma moradora antiga, disse que o banco apareceu do dia para a noite lá pelos anos 90, e desde então ninguém nunca foi visto sentado ali. Alguns dizem que, quando a lua está cheia, dá para ver uma silhueta sentada, pequena, imóvel, olhando para a estrada. Outros juram que, se você se aproximar demais, o ar ao redor do banco fica frio, mesmo nas noites abafadas do sertão. Um garoto de 12 anos, corajoso, tentou se sentar uma vez. Ficou ali por menos de 30 segundos e saiu correndo dizendo que ouviu alguém sussurrar o próprio nome, bem atrás da orelha. Desde então, ninguém mais tentou. Tem banco que é para descanso. Esse aí parece ser para espera. Bem na entrada da curva da Gameleira, há uma placa de trânsito antiga, amarela gasta pelo tempo, com a silhueta de uma curva acentuada, simples, comum, mas tem um detalhe que intriga todo mundo da região. A placa nunca está reta. Não importa quantas vezes a prefeitura conserte, endireite ou troque o suporte. Dias. Depois ela aparece inclinada, sempre inclinada para a estrada. É como se estivesse avisando de um perigo que não está no asfalto, mas no que vem com ele. Seu Amaro,
ex-funcionário da prefeitura, lembra que já trocou aquela placa 4 vezes. Na última, fincou o poste com cimento reforçado, nivelou com régua, tirou até foto. 3 dias depois, a placa estava de novo, torta, olhando para quem chega. Alguns dizem que é o vento, outros que é aviso. Quando até a placa se recusa a ficar de frente, talvez seja melhor não seguir adiante. Na curva da Gameleira tinha um cachorro conhecido por todo mundo. Bolinha, um vira-lata amarelado, esperto, que vivia solto pelas redondezas. Ele era daqueles que latiam para qualquer coisa. Moto, bicicleta, gente passando a pé. Mas numa noite de quinta-feira, Bolinha acompanhou o dono até a estrada, como sempre fazia. Só que naquela noite, algo mudou. Segundo o dono, o cachorro parou de repente na beira da curva. O rabo entre as pernas, as orelhas, baixas, e um tremor no corpo que não passava. Ele não entrou na estrada, não latiu, só encarou o escuro, como se estivesse ouvindo algo que o homem não ouvia. Desde então, Bolinha nunca mais latiu, nem para carro, nem para gente, nem para nada. É como se tivesse perdido a voz do susto, ou como se tivesse visto algo que o silêncio obrigou a guardar. Dizem que os bichos sentem antes da gente, e que quando o latido some, é porque o perigo já chegou. Na região da curva da Gameleira, os moradores começaram a relatar uma coisa estranha. Uma luz branca, pequena, do tamanho de uma lanterna, aparecendo no meio da estrada, sempre no mesmo ponto da curva. Só que ali não tem poste, não tem casa, não tem nada que justifique aquela claridade. Alguns dizem que é farol de moto, outros que é reflexo de alguma coisa no mato. Mas quem já viu de perto jura que a luz não se move como um veículo. Ela flutua e às vezes apaga do nada. Pior, há relatos de motoristas que desviaram bruscamente, achando que alguém vinha na contramão. E quando pararam, não havia mais ninguém. Uma senhora de 73 anos afirma que viu a luz entrar na janela da casa dela. Sem barulho, sem vento, só luz. A gente acende a lâmpada para espantar o escuro. Mas e quando é o próprio escuro que traz a luz? Na época em que a curva da Gameleira ainda era usada por motoristas de longa distância, havia um caminhoneiro conhecido na região. Seu Ramiro, homem calado, evangélico, pai de 3 filhos. Sempre passava por ali nas quartas-feiras, voltando de uma entrega no interior. Durante anos nada aconteceu. Até que um dia ele contou para a esposa que sentia um arrepio estranho sempre que passava naquela curva. Parece que alguém está sentado do meu lado, e nem sempre é Deus. Ela riu. Ele não. Dias depois, seu Ramiro fez um voto pessoal. Se passasse mais uma vez por aquela estrada e visse o que viu da última vez, largaria tudo. Mas não deu tempo de largar. Na quarta seguinte, ele não voltou. O caminhão foi encontrado, a 8 quilômetros da curva, com as portas abertas, rádio ligado e o som de um louvor tocando bem baixo. Mas não havia ninguém dentro, nem sinais de luta, nem rastros no chão de barro. No banco do passageiro, uma Bíblia aberta no Salmo 91. Ele pediu um sinal. Talvez tenha recebido. Posso seguir com o tópico 17? Dito por si. Sim, dito pelo chat GPT. Aqui está o tópico 17. A dona Damiana morava sozinha, a menos de 400 metros da curva da Gameleira. Era viúva, costureira, dessas que sabiam o nome de todo mundo. Da vila e o horário do ônibus sem olhar no relógio. Nunca teve medo do mato. Até aquela noite, chovia fino. A energia caiu. Ela acendeu uma vela e continuou costurando a luz fraca quando sentiu um peso no ar. Como se o ambiente tivesse ficado denso, abafado. Olhou para o lado e viu uma sombra humana, encostada na parede da cozinha. Não se movia, não falava, só estava lá. Ela fechou os olhos, rezou em voz alta. Quando abriu, a sombra tinha sumido, mas deixou uma marca. A linha da máquina de costura estava puxada até o chão, e a tesoura desapareceu. Dona Damiana nunca mais costurou à noite. Disse que o silêncio daquela curva entrou com a chuva e nunca mais saiu da casa dela.
Seu Otacílio era carteiro há mais de 20 anos. Conhecia cada beco, cada estrada vicinal, cada cerca torta das redondezas. Mas, num fim de tarde de céu limpo, ao tentar cortar caminho pela estrada da Gameleira, algo deu errado. Ele afirma ter visto uma bifurcação que nunca existiu. Uma entrada de terra batida, ladeada por pés de juazeiro. Parecia familiar, como se já tivesse passado ali 1000 vezes. Entrou. 20 minutos depois, percebeu que estava andando em círculos. As árvores se repetiam, o rádio começou a falhar e a luz do dia parecia estagnar. Só saiu porque resolveu deixar a moto e seguir a pé. Depois de 100 metros, ouviu um grito. Baixo, longínquo, mas era o próprio nome dele sendo chamado. Otacílio. Correu de volta, subiu na moto e quando olhou para trás, a estrada de terra tinha sumido. Tudo era mato fechado. Ele diz que nunca se perdeu. Foi a estrada que tentou guardar ele lá dentro. Dona Leila era comerciante. Toda semana saía de Exu rumo a Crato para buscar mercadoria, sempre no mesmo horário pela mesma estrada. Mas numa sexta-feira qualquer ela não chegou. Horas depois encontraram seu carro parado na beira da curva da Gameleira. Estava trancado por dentro, as janelas fechadas, o ar-condicionado ainda ligado. Mas Dona Leila não estava lá. Não havia sinal de arrombamento nem de luta. A bolsa dela estava no banco do passageiro, o celular no console central e no porta-luvas um bloquinho com anotações de pedidos da loja. Mas o que mais chamou a atenção foi o retrovisor interno. Estava virado para o banco de trás. Era como se ela tivesse visto alguém ali e tivesse tempo apenas de reagir com o olhar. Desde então, a história de Dona Leila virou uma espécie de alerta. Nunca pare o carro naquela curva e se ouvir algum barulho, não olhe pelo retrovisor. Algumas estradas têm buracos, outras curvas perigosas, mas a curva da Gameleira tem silêncio. Um silêncio que pesa, que aperta o peito, que faz até os passarinhos mudarem de rota. Moradores antigos dizem que esse silêncio não é normal. É um silêncio vivo, esperando, como se chamasse quem passa, mas não deixasse voltar. E toda vez que alguém desaparece por ali, o som que fica é o mesmo. Nada, nem grito, nem barulho de motor, nem vento. É como se a curva abrisse a boca e engolisse tudo, menos o eco. A estrada continua lá, a curva também. E o silêncio segue crescendo, à espera do próximo nome que vai esquecer o caminho de volta.